Crucificam, crucificam. Era sexta-feira e, após ouvir essas palavras, Pilatos entregou Jesus à vontade dos seus acusadores. Os ânimos se esvaziaram e, ao som da cruz sendo carregada ao monte, se ouvia choros e, à vista de todos, estava o lugar da caveira. 3 foram crucificados. Um deles era inocente, 2 criminosos. Para quem ouve apenas uma história, esse é o final de 3 anos de uma jornada de grandes emoções, de altos e baixos, de aventuras, de palavras, de milagres, de coisas maravilhosas ou talvez fantasiosas. Um herói traçando o seu caminho, fazendo uma história conhecida, uma pessoa como qualquer outra, um herói como muitos outros contos falam, um começo e um fim. Mas vamos escutar melhor. Vamos deixar nosso coração meditar nessa manhã, porque a gente não está lembrando de uma história. Nós não estamos falando apenas de um herói com um fim trágico, um começo e um fim, mas nós lembramos de um recomeço. Recomeço esse que não era o da história de Jesus, recomeço nosso. Hoje nós não vamos falar de histórias, vamos ouvir. É Jesus quem fala. Alguém em algum lugar escreveu sobre 7 últimas palavras de Jesus na cruz. Uma meditação que a igreja tem feito ao longo dos séculos, não clamando sobre o que acontece ao nosso redor, não declarando tudo o que tem em nossas mentes, mas ouvindo. A cruz fora levantada e pendurado no madeiro, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Essa é a primeira palavra de Jesus. A primeira fala é para o Pai. Muitos ruídos, muita dor, e diante de toda a injustiça ao seu redor, é um clamor por perdão. Mas o pedido de perdão do inocente só pode ser por outras pessoas. Os acusadores de Jesus talvez não compreendiam as escrituras que sobre ele mesmo profetizavam aquele que eles estavam acusando. Talvez eles eram levados por um sentimento comunitário, muitas pessoas envolvidas, uma multidão gritando e todo mundo gritando junto, onde eles só conseguiam reprimir as mudanças desconfortáveis que eles viam na sociedade, que mudavam da memória que eles tinham, do que um dia eles perderam, do que um dia eles foram. Um povo que era dominado por impérios após impérios, mas estava sendo dominado pelo pecado. A humanidade corrompida atravessou gerações e aqui nós nos encontramos, ainda escutando pecado, ainda tendo tanta falta de compreensão pelas Escrituras, tantos sentimentos comunitários que levam. Nós ouvimos gritos que tanto nos arrependemos. Nós temos também dominação ao nosso redor, dominação invisível de um lado para o outro que nos leva sem que nós percebemos. Nós também somos pecadores, mas antes de Jesus nós éramos apenas pecadores. O libertador mostra na cruz definitivamente que a sua libertação é completa. Não sobre impérios que viriam um após o outro, mas vem do Pai. O Pai que traz perdão e não dominação. Aos que sabem e conhecem, isso é revelação. Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Quem ainda não conhece precisa escutar. E Jesus, ele fala com aqueles ao seu lado. Em verdade, lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Essa é a revelação que ele trouxe. Não o fim, mas um novo começo. Ao criminoso que estava ao seu lado, aquele que temeu a Deus, que no fim da sua vida olhou para Jesus, olhou para a salvação. E Jesus disse sobre o paraíso, um jardim como aquele que a humanidade há muito tempo não pisara os pés, mas muito mais do que o Éden, não
apenas escutando passos do Criador, a plena e abundante presença do Senhor. Esse era o paraíso, não sobre quando virá, não sobre como, mas quem está lá. Mesmo no lugar do fim, no lugar da caveira, no lugar de morte, é possível ver o jardim. Então feche seus olhos mais uma vez. Se você crê que Jesus Cristo veio e trouxe essa maravilhosa salvação, contemple nesse momento esse paraíso que Ele revela na sua vida. Agradeça em seu coração por ouvir um dia escutar dessa palavra da verdade. Mesmo de olhos fechados, perceba que é possível enxergar esse paraíso que Ele te mostra. Vamos tirar um tempo para simplesmente contemplar o que Jesus nos traz nessa manhã. Se alguém ainda não crê também, escute um pouco mais, que as palavras de Jesus só começaram. Foi ontem quando senti soluçar no meu ventre pela primeira vez. Ele era tão pequeno, tão frágil, completamente indefeso e dependente de mim. Se aninhava em meus braços e a respiração ficava lenta. Pegava num sono que no meu colo poderia durar horas, de tão seguro e relaxado que ficava quando sentia o meu calor e ao som das batidas do meu coração. Antes de se abrigar em meu ventre, já fui avisada de que ele não era meu, mas filho do Altíssimo. Mas por breve tempo, ele parecia meu. Meu para acalmar quando despertava na madrugada, dar colo quando tinha febre, abraçar e beijar antes de dormir, alimentar enquanto ouvia as histórias e decorando o nome de todos os amiguinhos quando eu chegava da rua. Ele era meu e eu era sua. Meu filhinho, meu amado Jesus. Guardei no coração o que vi e ouvi enquanto ele crescia. Uma espada atravessará o seu coração, disse Simeão no dia da consagração de nosso pequeno Jesus. Isso nunca saiu da minha mente, e eu jamais poderei mensurar a profundidade, a intensidade, a dor que viria no dia em que meu filho foi pregado naquela cruz. Eu amava ser a pessoa para quem ele corria quando se machucava. E aquele dia foi como a morte para mim. Assisti-lo ser injusta e cruelmente agredido, sem ter como abraçá-lo enquanto lágrimas de dor escorriam em seu rosto ensanguentado e cheio de hematomas. Preferia eu ter minha carne rasgada, minha nudez exposta, meu rosto cuspido e meu nome caçoado em lugar do meu filhinho, que era tão pequeno. A próxima frase de Jesus se dá quando ele estava pendurado na cruz. Lá em João 19, 26 a 27, quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela, o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. Para mim, esse é o cruzar de olhares físicos mais dramáticos da história da crucificação. Não de um mestre para os seus discípulos, com quem ele construiu boas histórias, com quem partilhou o ministério, das alegrias e das dores. Não o olhar entre médico dos médicos
e ex-doentes, sarados, com suas vidas transformadas. Mas o olhar de uma mãe para com seu filho. Maria, muito provavelmente viúva nesse momento, perto dos 40, 50 anos, com pouca ou talvez nenhuma renda pessoal, completamente vulnerável. Foi entregue aos cuidados do discípulo a quem Jesus amava. Jesus, no momento de sua maior agonia, agonia no corpo, agonia na alma, no espírito, ele ainda tira tempo para cuidar do coração despedaçado da sua mãe. E ele a honra antes de entregar o seu espírito. Honra teu pai e tua mãe. Como pode o Criador de todo o universo honrar uma mulher cuja vida também era sustentada por ele mesmo? Como pode o Criador do universo aceitar se tornar dependente de uma mulher que era pecadora e chamá-la de mãe e não desprezar o seu cuidado, mas honrá-la até o último suspiro de vida, entregando-a não à solidão, não ao desamparo financeiro, ao desamparo emocional, mas colocando-a debaixo do cuidado de alguém de confiança, alguém a quem ele amava. Ele não a desamparou, não deixou a responsabilidade de cuidar dela. A mulher que o autor da vida pegou nos braços e trouxe para o seio, ela não passaria o fim dos seus dias em necessidade e abandono. Ela amou Jesus como provavelmente nenhum humano naquele momento tinha amado. E o Deus encarnado se atentou à umidade da sua serva. A próxima frase, lá em Mateus 27, 46, diz assim: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus, com o rosto provavelmente encharcado de lágrimas, nessa frase, imersa em dor, na dor do abandono, que nunca antes tinha sido experimentada. Ele aqui recita provavelmente o começo do Salmo 22. Esse salmo ele é cheio de referências da crucificação. E ele fala da angústia profunda do servo sofredor, o servo de Deus, que sofre injustiça sem clamar por vingança. E no fim desse salmo, existe louvor a Deus pelos seus grandes feitos em favor dos que sofrem. O salmista, no seu momento de dor, está certo de que Deus não esconde o rosto do aflito, mas ouve seu grito de socorro. Jesus, contudo, só bradou esse começo, esse recorte da dor. Esse foi o grito do filho ao pai. Se antes ele encontrou uma mãe desejosa por cuidar dele, e impossibilitada, contudo, de cuidar dele, aqui Jesus clama ao Pai, que é todo poderoso e poderia salvá-lo naquele momento, poderia livrá-lo daquela dor. O Pai com quem ele teve comunhão perfeita, de eternidade a eternidade, com quem usufruía um prazer mútuo da presença um do outro, e que o abandonou nesse momento de dor, de exaustão, de sofrimento, de necessidade de acalento. O filho em necessidade teve as costas e não a face do seu pai amado. Encontrou-se sozinho a sofrer o corpo, a crueldade humana
e a beber do cálice da ira de Deus, sem nunca ter feito nada para desagradá-lo. Nós podemos humanamente imaginar a aflição da alma de Maria ao assistir a dor do seu filho sem poder pegá-lo no colo. Essa dor que tem o tamanho do amor dessa mãe. Com tudo que a gente conhece sobre amor, ainda que imperfeito, belo, tudo que a gente conhece, essa profundidade, não passa de sombra do amor que tem o nosso Criador. O autor do amor, o próprio amor. Se a dor de abandonar um filho em necessidade é profunda na nossa perspectiva humana, que dirá a dor do Pai Celestial, cujo amor é absolutamente perfeito. O nosso resgate, ele não foi de graça, assim, tranquilo. Nosso resgate não foi indolor, foi sacrificial. No sacrifício do mais elevado nível. Esse Deus que amava seu filho da mais perfeita, profunda e intensa forma que a gente pode imaginar, escolheu desampará-lo e fazê-lo sofrer, a fim de nos adotar, os seus inimigos, como seus filhos. Diz aí em Isaías 53, 10, 11, contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Romanos 8, 32, 39 é o que nós podemos proclamar hoje. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se podemos proclamar isso hoje, de que nada pode nos separar do amor de Deus, é porque uma vez o nosso amado Jesus foi separado. Não foi sem querer, foi de propósito, foi por nos amar. Vamos receber esse amor com santo temor, reconhecendo o sacrifício por nós feito. João 19, 28 a 30. A palavra de Deus diz assim: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, e então embeberam uma esponja nela. Colocaram a esponja na ponta de um caniço de hisopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele estava aqui, nesse momento, na cruz, há aproximadamente 6 horas. Quando nós lemos sobre a fisiopatologia, o relato médico da crucificação, já é difícil de ler. Imagina a gente tentar colocar na nossa cabeça como que foi o nível de agonia que o nosso Senhor sofreu naquela cruz. Melitão de Sardes, um bispo muito importante na igreja primitiva do 2º século, ele relatou o seguinte em um dos seus escritos: os padecimentos físicos, já tão violentos ao fincar os pregos em órgãos extremamente sensíveis e delicados,
faziam-se ainda mais intensos pelo peso do corpo suspenso pelos pregos, pela forçada imobilidade do paciente, pela intensa febre que sobrevinha, pela ardente sede produzida por esta febre, pelas convulsões e espasmos, e também pelas moscas que o sangue e as chagas atraíam. A crucificação, ela foi um método de condenação originado de outras culturas e que foi aprimorado ao longo do tempo. Ou seja, não era uma simples forma de condenação, mas uma forma pensada para que o condenado, para que o miserável sofresse ciclos e ciclos de agonia até morrer. Jesus suspenso na cruz pelos pregos, ele não conseguia respirar direito. Ele precisava se apoiar em seus pés pregados para poder respirar minimamente. E assim ele sofria mais e mais dor. Ficava cada vez mais exausto. E tentativa após tentativa, as cãibras, as feridas abertas, e aí, como Melitão de Sardes relata, a febre e a sede intensa. O Filho de Deus, o Criador do universo, aquele que criou os mares, aquele que criou os lagos, aquele que dá a semente, aquele que faz chover para que a semente brote, sofreu sede por amor a mim e a você. Quando Jesus ele diz assim, tenho sede, ele revela a sua humanidade. Nosso Salvador e Redentor, ele revela o sofrimento extremo que ele sofreu por nossos pecados. Os dois que estavam ao lado de Jesus, por mais que tivessem morrido morte de cruz, e fisiologicamente tiveram a mesma dor que Jesus, o mesmo sofrimento, eles não tiveram o mesmo sofrimento que Jesus passou. Pois os dois eles estavam morrendo pelos erros próprios, pelos próprios pecados. Mas Jesus sofreu humilhação, foi chicoteado, foi zombado, cuspiram na sua cara, foi pressionado, foi abusado pelos pecados da humanidade, pelos pecados do mundo. Então, ao ouvir Jesus declarando o seu estado de sede, os soldados, eles molham uma esponja, colocam na ponta de uma vara e sobem a esponja aos lábios de Jesus. Alguns afirmam que o vinagre era utilizado para aliviar minimamente a sede daquele que estava sofrendo. Mas com todo respeito àqueles que afirmam isso, é difícil de acreditar que o vinagre era utilizado para aliviar a sede. Jesus ele estava sofrendo uma agonia profunda, uma extrema sede, e o que eles dão é vinagre.
Imagine você morrendo de sede. A última coisa que você quer é tomar um copo de vinagre. Imagine o vinagre pingando nas feridas abertas. Imagine a forte acidez descendo e escorrendo pela garganta de Jesus. O vinagre era usado para piorar a condição, para agravar mais ainda a sede. Mas mesmo assim, a palavra diz que Jesus provou do vinagre e dessa forma ele cumpriu também aquilo que já estava escrito nas Escrituras. Em outro salmo também de lamento do justo sofrendo injustamente. Salmo 69, 21 fala assim: puseram fel na minha comida, e para matar-me a sede, deram-me vinagre. Ao mesmo tempo que Jesus aqui nessa frase fala tenho sede, ele mostra a sua humanidade. Ele também mostra a sua divindade cumprindo aquilo que foi dito nas Escrituras. Mas também, alguns estudiosos afirmam que talvez Jesus também provou do vinagre para minimamente umedecer a sua garganta. Pois como a gente viu, a febre era grande, a sede era grande, a dificuldade de respirar, a língua grudada no céu da boca. Ele minimamente provou do vinagre para umedecer a sua garganta, para dar o brado de vitória, irmãos. Cristo então brada, está consumado, ou no grego, tetelestai. Está consumado, tetelestai. Que naquele contexto onde Jesus vivia, existiam 3 usos básicos dessa palavra. O primeiro é quando um filho terminava a tarefa dada pelo seu pai. Filho, faz aquilo, filho, ajuda em casa. E o filho, ele terminava e ele falava, tetelestai. Ou seja, pai, eu terminei aquilo que o Senhor me colocou como responsabilidade. E assim Jesus também ao dizer, está consumado, fala, Pai, eu terminei a obra que o Senhor confiou a mim. Eu vim morrer pelos pecados do mundo. E eu terminei. Outro sentido da palavra, quando alguém terminava de comprar algo parcelado, pagava a última parcela, ele recebia um carimbo no seu recibo, dizendo tetelestai, está pago, está quitado. Jesus assim também diz, Pai, já não há condenação para aqueles que estão em mim, que creem em mim, pois eu já paguei. Tetelestai. E o outro sentido é quando alguém terminava de pagar uma propriedade, também recebia na escritura registrada o carimbo tetelestai. Essa propriedade é sua, você tem autoridade para usufruir. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ao bradar, está consumado, também garante a escritura registrada da vida eterna naqueles que creem nele. Glória a Deus. O véu se rasgou
foi rompido e agora um novo e vivo caminho a Deus está aberto à humanidade. Tetelestai. Vamos ficar de pé e continuar adorando a esse Senhor Jesus Cristo que cumpriu a sua obra. A última das 7 frases do nosso Senhor Jesus na cruz. Lucas 23, 46. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, expirou. A gente viu que antes ele tinha feito uso do Salmo 22, quando ele se refere a Deus com toda reverência: Deus meu, por que me desamparaste? Reverente, mas não muito comum, né, nas bocas de Jesus. Mas na última oração dele, ele torna a chamar Deus da sua maneira predileta, é Pai. Inclusive, foi ele que nos ensinou a chamar Deus de Pai. Dr. Mark Lloyd Jones, ele disse que Pai é o nome cristão para Deus. O Dai diz que, descrevendo, né, o estado físico de Jesus, ele estava já exaurido de todas as forças físicas, emocionais. Jesus era apenas sombra de um homem ali na cruz. Não tinha mais forças para nada. Por isso é bem interessante ver como Lucas registra. O Dr. Lucas, o médico amado, ele diz que Jesus, ele bradou em alta voz. Aquele que estava já desfalecendo, ele brada em alta voz. Ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Eu fiquei meditando muito tempo nessa frase do Senhor Jesus. Ele já tinha dito antes: está consumado. Tudo aquilo que o Pai havia lhe confiado, ele cumpriu. A sua missão estava 100% cumprida. Ele assumiu sobre si, não o pecado da humanidade, mas o meu pecado e o seu. É o nosso pecado particular, estava ali cravado com ele na cruz. Como deve ter sido difícil para Jesus. Desde o momento que ele deixou a presença do Pai, ele se encarnou para ser como um de nós e pisou nesse chão que nós pisamos. A gente não tem noção o que é deixar tudo aquilo. Muitos de nós já experimentou, né? Uma condição inferior, por exemplo, financeiramente. A gente já sofre tanto, né? Coisa pouca. Mas o Rei da Glória,
ele se esvaziou de tudo para estar entre nós e experimentar aquilo que nenhum de nós experimentou. Ali na cruz, depois de tudo cumprido, cansado sim, esgotado, nos seus momentos finais, talvez cansado, talvez não, cansado certamente. É lógico que tudo isso é mera especulação, mas eu fico pensando aquela satisfação. Papai confiou, eu não o decepcionei. Tudo o que ele queria que fizesse, eu fiz. Aquela satisfação de ter honrado o seu pai. E naqueles momentos finais, as garras da morte já estavam fincadas no seu corpo mortal. Mas o seu espírito estava seguro, sendo entregues em confiança ao seu pai. Warren Wiersbe, ele diz que essa expressão, nas tuas mãos entrego o meu espírito, que é uma referência ao Salmo 31, era a oração de toda criança judia antes de dormir. Aquela oração singela de um filho. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E assim Jesus estava fazendo. A sequência disso aqui ninguém sabe. É a intimidade entre o filho e o seu pai. Momento santo. Sagrado isso. Se Jesus já tinha cumprido, já não havia mais separação entre ele e o seu filho. Como é que o pai ficou no seu trono vendo o seu filho amado naquele estado? E sabe o que acontece? Assim que ele brada, Marcos, ele deixa claro lá no seu capítulo 15, verso 18, né? O véu do santuário, ele se rasga de alto a baixo. Um véu de 10 metros de altura. Quando a gente pensa em véu, não é um voal, um tecido de voal, né? O tecido era extremamente grosso. Precisava de 2 parelhas de cavalos para conseguir romper. Tal era a grossura desse véu. E ele rasga. E Hebreus, capítulo 10, ele lança luz sobre esse episódio. Ele fala que ali Jesus abriu um novo e vivo caminho. Quando se rompeu o véu, e diz que esse véu é a carne de Jesus. É no seu corpo que ele faz isso. Ele abre um novo vivo, porque esse véu que tinha no santuário, ele separava a presença de Deus de nós. Porque o pecado fazia separação entre nós e Deus. E Jesus, ele resolve essa questão do pecado. E aí já não há mais separação entre nós e Deus através de Jesus Cristo. Por isso, assim como Jesus confiou o seu espírito a Deus, e a gente já não vê mais temor, né, irmãos? Aquele Jesus que suou gotas de sangue, que estava com tristeza mortal no Getsemane, aqui, apesar do corpo todo estragado, apesar de emocionalmente já estar ali
nas suas últimas, a gente vê que o final foi um final muito lindo. Jesus não está com medo. Jesus, ele volta a chamar Deus de Pai. Esse final eu acho tão lindo. E que bom que ficou registrado para todos nós. Porque no fim, era Jesus e o Pai outra vez. E para nós também pode ser assim. O crente, ele não precisa mais temer a morte. Aquele que confiou o seu espírito a Deus, ele recebe mais do que um espírito guardado, porque 3 dias depois, numa manhã como esta, de domingo, nas primeiras horas do dia, diz o texto sagrado, as mulheres foram até o túmulo, e chegando lá se depararam com a pedra revolvida. Um anjo estava lá, e ele diz, ele não está aqui, ele ressuscitou. Nós estamos aqui, irmãos, celebrando um Jesus que ressuscitou. E essa ressurreição, ela é apenas é a primeira de muitos. Todos nós vamos passar por isso. Todos nós temos corpos corruptíveis. O nosso corpo estraga, o nosso corpo envelhece, o nosso corpo adoece. A gente se entristece com tudo isso, mas isso aqui, irmãos, é só um capítulo da nossa história. Porque Jesus ressuscitou, ele se tornou a primícia dos que dormem. Jesus veio como o unigênito Filho de Deus, o único Filho. E a Bíblia diz que ele se torna o quê? O primogênito entre muitos irmãos. Ele não é mais um único, ele é o primeiro. Nós vamos seguir o caminho de Jesus. Tudo isso porque ele ressuscitou. Nós não estamos aqui celebrando uma missa, porque Jesus, ele ressuscitou. Louvado seja Deus. Jesus confiou seu espírito ao Senhor. Você também pode fazê-lo. A sua vida estará em boas mãos. Fica de pé em nome de Jesus. Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Oh, porque Ele vive, oh, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, oh, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. que vive está.
Deus enviou seu Filho amado para pecados, mas se surgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Nós sabemos, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Aleluias! Louvado seja, Senhor Jesus, a tua pessoa. Queremos aprender, ó Deus, a viver de um modo que a nossa vida expresse real gratidão por aquilo que aconteceu na sexta-feira. E também com a assistência do Espírito Santo, viver no poder da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo,
para que sejamos uma igreja viva, uma igreja fiel, uma igreja que descansa na verdade que as nossas vidas estão muito seguras em Tuas mãos. É um privilégio tão grande sermos a igreja do Senhor Jesus Cristo, sermos alvos, ó Deus, do Seu amor que nós não entendemos. Toma, Senhor, essa igreja, ajuda-nos, Espírito Santo, a viver minimamente à altura daquilo que o nosso Senhor fez por nós. E nos perdoa quantas vezes, ó Deus, quantas vezes nós maculamos o nome de Cristo que carregamos. Obrigado, Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão, o consolo, a unção do Espírito Santo, seja com cada um aqui e com toda a igreja de Cristo. Amém. Amém.